Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Ilustrações de Peter New, tradução e introdução em notas de Isabel de Lorenzo, tradução dos poemas Nelson Ashe, apresentação do Francisco Ashe, cara, da editora Objetivo e Sol. Sobra aqui. As numerosas e divertidíssimas loucuras deste livro envolvem questões de lógica, física, filosofia. Não seria exagero afirmar que a obra foi destinada a crianças porque era muito louca para ser pacificamente aceita pelos leitores adultos de sua época. Contudo, Alice no País das Maravilhas foi sempre para leitores de todas as idades um extraordinário texto de prazer, uma leitura das mais surpreendentes e deliciosas que o mundo dos livros pode oferecer. Vamos lá, a obra, um trecho dela, né? Ou o poço era profundo demais, ou ele caía muito devagar, pois teve tempo de sobra durante a queda para olhar em volta e perguntar se o que iria acontecer em seguida. Primeiro tentou olhar para baixo, para ver onde estava indo, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Então olhou para as paredes do poço e notou que estavam cheias de armários e prateleiras. Aqui e ali viu mapas e quadros pendurados. Enquanto passava, pegou de uma das prateleiras um pote. Tinha um rótulo geleia de laranja, mas para seu desapontamento estava vazio. Não quis jogar fora o pote, com medo de acertar mortalmente alguém lá embaixo. Então, esforçou-se por colocá-lo de volta em uma das prateleiras enquanto passava. Bom, pensou Alice, depois de um tombo desses, não vou achar nada demais cair de uma escada. Todos lá em casa vão pensar que eu fiquei muito corajosa. Não lhes vou contar nada, mesmo se cair do telhado, o que era bem possível que acontecesse. Caindo, caindo, caindo. Esta queda não acabaria nunca? Queria saber quantos quilômetros já desci nesse tempo todo, disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver, devem ser uns 6.000 quilômetros por aí. Porque, como se vê, Alice aprendera muitas coisas desse tipo na escola, e embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa para mostrar seus conhecimentos, uma vez que não havia ninguém para escutá-la, contudo era sempre bom praticar um pouco. Sim, a distância é mais ou menos essa, mas queria saber qual a altitude e a longitude em que estou. Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, muito menos longitude, mas achou que eram belas palavras formidáveis de dizer. E logo começou. Queria saber se vou passar direto através da terra. Seria engraçado se eu saísse no meio das pessoas que andam de cabeça para baixo. Os antipáticos, eu acho. Estava muito feliz que dessa vez não havia ninguém escutando, porque aquela não lhe pareceu uma palavra correta. Mas eu voltei a te perguntar qual é o nome do país, é claro. Por favor, minha senhora, aqui é a Nova Zelândia ou é a Austrália? E tenta fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer uma mesura enquanto se está caindo. Vocês conseguiriam? E que menina ignorante ela vai pensar que eu sou por perguntar isso. Não, melhor não perguntar nada. Quem sabe eu veja escrito em algum lugar. Caindo, 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 não havia nada a fazer. E então Alice começou a falar outra vez. Acho que Diná vai sentir muito minha falta essa noite. Diná era sua gata. Espero que eles se lembrem do seu pires de leite na hora do lanche. Diná, querida, queria que você estivesse aqui caindo comigo. Não tem nenhum rato no ar, infelizmente, mas você bem poderia pegar um morcego. É quase igual a um rato, você sabe. Será que gatos comem morcegos? E aqui Alice começou a ficar com sono e continuou dizendo consigo mesma, numa espécie de devaneio. Gatos comem morcegos, e às vezes morcegos comem gatos? Pois, como ela não conseguia responder a pergunta, não importava muito a ordem em que era colocada. Sentiu que estava adormecendo e começou a sonhar que passeava de mãos dadas com Diná, dizendo-lhe muito séria: Agora, Diná, diga-me a verdade, você já comeu algum morcego? Quando subitamente Catapimba caiu em cima de um monte de gravetos e folhas secas. A queda tinha acabado. Alice não estava nem um pouco machucada, por isso levantou-se num instante. Olhou para cima, mas estava todo escuro. Diante dela havia outro longo corredor e o coelho branco ainda estava à vista, correndo apressado. Não havia tempo a perder. Alice foi atrás dele como um raio, a tempo de ouvi-lo dizer, ao dobrar uma esquina: Ai, minhas orelhas e meus bigodes, como está ficando tarde. Estava bem perto dele. Quando fez a curva, mas o coelho desaparecera. Alice achou-se numa sala comprida e baixa, iluminada por uma fileira de lâmpadas pendente do teto. Havia muitas portas em volta da sala, mas todas estavam fechadas. Depois de percorrer a sala de um lado e de outro, tentando abrir todas as portas, ela foi tristemente para o centro, perguntando-se como iria fazer para sair dali.
caiu em cima de um monte de gravetos e folhas secas, né? De repente topou com uma mesa de 3 pés, toda feita de vidro, não havia nada em cima, a não ser uma chavezinha dourada. A primeira ideia de Alice foi que a chave deveria ser de uma das portas mais que nada. Ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era muito pequena. De qualquer forma, não abria nenhuma delas. Entretanto, ao fazer um pequeno giro pela sala, Alice encontrou uma cortina baixa que não tinha notado antes. Atrás havia uma pequena porta de cerca de 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha dourada na fechadura e, para sua alegria, serviu. Alice abriu a porta e viu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e entreviu pela passagem o jardim mais agradável que jamais vira. Como ela queria sair daquela sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas. Mas não conseguia passar sequer a sua cabeça naquele buraco, e mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, de nada serviria sem meus ombros. Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta. Acho que seria possível se eu soubesse como começar. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente, vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Como parecia inútil ficar esperando diante daquela porta, ela voltou para a mesa, meio esperançosa de encontrar uma outra chave, ou pelo menos um manual de instruções para encolher as pessoas como lunetas. Dessa vez encontrou uma pequena garrafa que certamente não estava aqui antes, disse Alice. Presa ao gargalho, havia uma etiqueta de papel com as seguintes palavras: beba-me, lindamente impressas em letras grandes. Era fácil demais dizer beba-me, mas a inteligente pequena Alice não iria fazer isso assim com tanta pressa. Não, disse ela, vou olhar primeiro e ver se não está marcado veneno, pois ela já lera tantas histórias de crianças que tinham acabado queimadas ou comidas por animais ferozes ou outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembravam das regras mais simples que pessoas amigas lhes tinham ensinado, tais como um atiçador em brasa, quando segurado por muito tempo, queima a mão, quando se corta o dedo muito profundamente com uma faca, em geral sangra, e ela nunca se esquecera de que quando se bebe uma garrafa marcada veneno, é quase certo que mais cedo ou mais tarde vai fazer mal. No entanto, naquela garrafa não estava marcado veneno, e assim Alice aventurou-se a dar um gole. Como achou muito gostoso, tinha de fato um sabor misto de torta de cereja, pudim de leite, abacaxi, peru assado, caramelo, puxa-puxa e torradas quentes com manteiga. Em pouco tempo já tinha bebido tudo. Esse é um trecho aí dessa obra, Alice no País das Maravilhas, o capítulo 1, Na Toca do Coelho.